Nessa série Encontros de Jesus, nós estamos estudando as pessoas que Jesus encontrou e tiveram a vida transformada. E dessa vez nós vamos encontrar alguém que todos rejeitaram. Alguém que a sua situação era medonha e deplorável. Mas ele foi encontrado por Jesus e teve a vida completamente transformada. Bom, esse é o nosso assunto de hoje. Então fique comigo nos próximos minutos que nós vamos conversar sobre Jesus e o endemoniado de Gadara. Que o Senhor Jesus te abençoe. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 1, diz: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, a qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados. A própria Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. Não é preciso ser um expert para poder perceber que este mundo está sob uma opressão fortíssima de Satanás, a qual opera ferrenhamente contra a raça humana. Prova disso, esse texto que nós estamos vendo aqui, a opressão diabólica que esse homem estava passando. E o mais interessante disso tudo é que o peso que Satanás exercia, a influência que Satanás exercia na vida daquele homem e de toda aquela cercania. E o mais interessante, quando eu olho para esse assunto, é ver um Jesus que atravessa os mares, que vai até o outro lado, só para poder salvar um homem que estava precisando de uma libertação. Esse é o nosso Jesus, aquele que opera a libertação, e nós vamos entender como os encontros de Jesus libertam a nossa vida. Primeira coisa é que Jesus vai buscar esse homem aonde esse homem está. Marcos 5 diz que, saindo do barco, logo saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem gritando com um espírito imundo. O interessante é que é Jesus que vai até esse homem. Nós tivemos alguns outros encontros aí para trás que foram as pessoas que foram até Jesus, mas este homem salta na cidade gritando e demonstrando que ele estava ali. Jesus chega num despenhadeiro, Jesus chega numa região de cavernas, sepulcros, cemitério. Jesus enfrenta todas as dificuldades só para poder tocar na vida daquele homem. Jesus, ele vai em direção daquele homem porque é isso que Jesus faz, é isso que Jesus fez conosco no Evangelho. Jesus não precisava vir, veio a esse mundo, veio a essa terra, por isso que a Bíblia diz que nós temos alguém, um sumo sacerdote, alguém que entende as nossas limitações, dores, provações, porque passou pelas mesmas coisas que nós, foi tentado do mesmo jeito que nós, mas não cedeu à pressão do pecado. Jesus veio ao nosso contexto, à nossa realidade, ao nosso mundo, para nos salvar, para chegar até nós com a palavra da graça e da salvação do Evangelho. A outra coisa é que Jesus se importa com a condição espiritual. O mais interessante é que aquele homem chega até Jesus com gritos de horror. Eu gosto de pensar em Jesus como o atormentador de demônios. É isso que os próprios demônios dizem para Jesus: viestes nos atormentar antes do tempo. Esse homem gadareno, ele está na escuridão, ele está em uma situação completamente deplorável e triste. Esse homem vem se ferindo com pedras, esse homem vem furioso e possesso, esse homem que nem com cadeias e grilhões ninguém conseguia prender ele, esse homem que está atormentado por Satanás, tamanha é a força, a influência e o poder de Satanás na vida daquele homem. Ele perdeu o nome, ninguém sabe o nome dele, é só o endemoniado de Gadara. Ninguém sabe quem é a família daquele homem até aquele momento. Aquele homem tem uma vida completamente bagunçada por uma influência diabólica. Sabe, este mundo que nós estamos vivendo hoje, só mesmo o Evangelho para transformar, para pegar homens e mulheres completamente descartados pela sociedade, que dão trabalho na vida e entrega este homem completamente restaurado para a sociedade através do poder do Evangelho. É somente o Evangelho que entra nas cadeias, que entra nos lugares mais perigosos, que entra nos lugares de mais difícil acesso e consegue mudar a vida do homem por completo, por inteiro, e consegue tocar um homem em todo o seu ser, em corpo, alma e espírito, e consegue mudar a vida desse homem. Esse gadareno agora, ele está em um contexto horrível, ele está em um cemitério, ele está em sepulcros, ele está em atormento,
Ele está em uma situação onde o diabo sempre quis que ele estivesse lá. Ele está se relacionando com os mortos, porque aquele homem era um cadáver ambulante, até o dia que Jesus chegou na vida dele. O mais interessante é esse até, o dia que Jesus mudou a vida dele. O mais interessante disso aqui é que Jesus começa a restaurar algumas coisas na vida daquele homem. Jesus começa a restaurar a sanidade emocional daquele homem. O homem que outrora não tinha família, o homem que outrora não tinha amigos, o homem que outrora era o endemoniado de Gadara. Agora Jesus começa a restituir tudo aquilo que Satanás havia roubado e tomado daquele homem. A dignidade que Satanás havia tomado daquele homem, Jesus começa a restituir. Aquele homem, aquela sociedade dava mais valores aos porcos do que a vida daquele cidadão, agora essa mesma sociedade tem que ver esse homem completamente transformado. A grande economia girava em torno daqueles porcos, aqueles homens disseram, é mais importante os porcos do que Jesus, é mais importante a nossa safra, é mais importante os nossos animais do que o que Jesus fez na vida deste homem. Pensar nisso é pensar em alguém que está completamente excluído, emocionalmente devastado, mas vem Jesus de lá e começa a restaurar. Sabe, se você olhar para a sua vida, você vai ver que Jesus não apenas salvou você, mas curou você também. Quantas pessoas chegaram no evangelho depressivas, quantas pessoas chegaram no evangelho a ponto de trocar a cruz pela corda e hoje conseguem andar de cabeça erguida, conseguem sorrir, tem uma família, é isso que o salmista diz, que ao solitário o Senhor faz com que ele ande em família. A pessoa que era rejeitada, que era humilhada, que era violenta, que era alguém completamente destruidora, agora é alguém que as pessoas querem estar perto. Agora é alguém que as pessoas querem conviver. E a quarta coisa que Jesus faz na vida daquele homem, Jesus dá a esse homem uma missão. Só mesmo Jesus para transformar um endemoniado em um missionário. Transformar aquele que ninguém queria perto em um pescador de almas. Jesus salva aquele homem e não abandona dizendo agora se vira. Muito pelo contrário, Jesus salva aquele homem e diz, agora eu tenho uma missão para você. A salvação vem sempre acompanhada da missão. Salvação sem missão não existe. A missão da igreja é a salvação do perdido. E a salvação do perdido implica na missão da igreja. É isso que Jesus faz. Agora você vai e testemunha para a sua terra. Testemunha para os seus. Fala o que eu fiz na sua vida. Ele não precisava saber teologia, ele não precisava pregar com uma boa exegese, os pontos da hermenêutica, uma boa teologia sistemática, dogmática. Ele precisava apenas testemunhar o que Jesus fez na vida dele. Sabe o que Jesus mais quer de você? Seja testemunha. Foi isso que Jesus chamou a gente para ser testemunha fiel de Jesus. Eu sei que nós precisamos sim de uma boa teologia, e eu amo teologia, eu amo isso aí e tudo, mas nós precisamos apenas testemunhar. Testemunhar aquilo que Jesus fez em sua vida, conte para os outros, deixe os outros saber quem é Jesus e o que Jesus fez na sua vida. Deixe Jesus ver que de um problema que você era para a sociedade, agora você é um missionário, agora você é um embaixador de Cristo, aquele que vivia entre os mortos, agora dá testemunho de vida a todos quanto ele vê. E todos vão lembrar, não é mais o endemoniado de Gadara, agora é o homem que Jesus encontrou e mudou a vida dele.